Posso chamar assim? Pode. Pode? Pode. Então tá. Olá, pessoal. Estamos com mais uma temporada, né, da série Pense Digital. E agora, com a temática Modus Operandi, eu tenho Sérgio Sena, que é psicólogo, doutor em Psicologia Geral pela UNB, né, e CEO do Instituto Brasileiro... Nossa, espera aí. E CEO da EBRALI, Instituto Brasileiro de Linguagem Emocional, com sede em Brasília. A gente vai falar da eficácia, do sucesso, do modus operandi do estelionato. Tá? Sérgio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Saudações aí aos nossos telespectadores. Exatamente. Sérgio, quem é o estelionatário? Na minha maneira de pensar, o estelionatário é uma pessoa que tem um grau, ele precisa disso, senão ele não consegue dar esse golpe, ele tem um grau de transtorno de personalidade antissocial, ou alguma coisa do gênero, alguma coisa associada a isso. Porque é justamente algum grau do que a gente, no senso comum, chama de psicopatia, lembrando que psicopatia ela não é só ela é um termo do senso comum. Você não vai encontrar isso na Classificação Internacional de Doença, você não vai encontrar isso no DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, que é o manual que o psicólogo utiliza para fazer o psicodiagnóstico, para classificar. Você não vai encontrar esse termo, mas é um termo que se consagrou na literatura, as pessoas entendem, e elas pensam no psicopata como aquela pessoa que tira a vida das pessoas, mas não é só isso. Tá? O transtorno de personalidade antissocial tem graus, então vai ter um grau que a pessoa, por exemplo, ela se descola das suas emoções e ela não sente culpa da mesma forma que nós, ela não sente medo da mesma forma que nós, então isso torna ela apta a fazer certas coisas. E causar prejuízos financeiros em alguém é uma delas. Tá? Então... eu vejo, por exemplo, hoje em estelionato a gente tem grupos organizados. Né? Eu vou falar de associação criminosa, não um crime organizado, mas associação criminosa. E a gente vê pessoas aí, principalmente, que operam o golpe, né, elaborado de estelionato, que não são propriamente psicopatas, são pessoas que estão num momento ou fase financeiramente vulnerável e praticam aquele ato, até por falta de oportunidade financeira. O psicopata mesmo é aquele que é o dono, que manda, que articula, que recebe. Então, só para deixar claro, né, que aqueles atendentes, às vezes, que ligam, tal, ele não necessariamente é um psicopata. Exatamente. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Tá? Não, e o psicopata, ele sabe o que ele está fazendo. Isso aí também não é como... Né, o transtorno de personalidade antissocial ele não tem absolutamente nada a ver com um descolamento da realidade. Os transtornos mentais que causam uma certa, pelo menos entram como uma causa de inimputabilidade, são aqueles transtornos onde a pessoa não consegue responder por si. Normalmente são transtornos mentais voltados à alteração da senso-percepção, são transtornos delirantes, entendeu? Então são coisas que a pessoa se descola da realidade. A psicopatia ela não é isso. E aí existe muita polêmica no uso desse termo, isso que eu queria falar, Carmen, que existe muita polêmica, as pessoas querem criar 4, 5 outros transtornos, porque em termos acadêmicos tem pequenas diferenças, então essas diferenças geram muito debate. Sim. Para efeitos práticos, o que a gente precisa entender é o seguinte, que o nosso processo decisório, é assim que eu vou explicar isso para as pessoas, o nosso processo decisório, ele envolve a regulação pelas emoções. As pessoas pensam, eu sou um ser totalmente racional. Não, nós não somos. Existe uma parte irracional dos nossos processos psicológicos. E essa parte não é simplesmente extraída na hora que a gente toma uma decisão. A gente costuma, entre outros processos, a gente costuma prestar bastante atenção nas emoções. É por isso que, inclusive, o Código Penal, ele mostra que quando a pessoa ela está sob violenta emoção, a nossa legislação penal é assim, ela recebe um outro tipo de olhar.
Você vê que isso é muito antigo, isso vem de, sei lá de quando. A pessoa está sob efeito de uma substância, por exemplo, psicotrópica, ela recebe um outro olhar, e assim por diante. Da mesma maneira, as nossas emoções. Então, o que acontece? As nossas emoções, elas são centrais no processo de decisão, e a gente, às vezes, não se dá conta disso. E é por isso que, às vezes, as pessoas aceitam coisas que não deveriam aceitar. Por exemplo, se nós começarmos a falar aqui sobre uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que sofre violência psicológica e abusos na sua casa, a gente vai ver que provavelmente esse processo começou de forma sutil, e aí a coisa vai avançando para estágios cada vez mais abusivos, até que ela termina morta no feminicídio. Existem muitos casos que são assim, é uma progressão. Se a gente for analisar esses casos, a gente vai ver que em algum momento, né, ela se dá conta de que ela está sofrendo abuso. Em algum momento nesse lapso temporal entre começar e, de forma imperceptível, sutil, e ela terminar morta, em algum momento ela falou para alguém, ela tentou se livrar, ela tentou sair, tentou se divorciar, tentou sair de casa, fugiu, ou foi na polícia denunciar. Você vai ver vários elementos comportamentais que podem indicar que ela teve consciência disso. Então, é ali que a pessoa toma consciência das emoções envolvidas, que ela vê, por exemplo, que ela está se sentindo culpada, ou que ela está com medo. São as emoções que controlam o abuso. Tá? Então, existem algumas emoções que controlam o abuso. A culpa, o medo, a vergonha, elas são alguns exemplos de emoções que controlam. Como todo golpe é um abuso, você entende? Todo golpe, aquele raciocínio que a gente faria para o abuso, ele também serve para todo tipo de estelionato, de golpe. Então, o que a pessoa tem que entender, na minha maneira de pensar, é que ela vê que o processo decisório dela não é só racional. Por quê? É emocional. Eu quero dar um golpe, eu sou um golpista. E eu percebo que a minha vítima é gananciosa. O que eu vou oferecer para ela? Ganho. Depois de uma primeira fase. Né? A vantagem, né? A primeira fase, olha só, o golpe tem algumas fases. Todo golpe, isso aqui eu vou falar agora é uma formulação minha para todo e qualquer golpe. Primeiro golpe, ele precisa de uma aproximação. Então, é a primeira fase, é a fase que a pessoa se apresenta. Aí ela vai contar um monte de história, vai falar um monte de coisa e tal, e ela precisa de um segundo momento, que a gente chama de convincer, que é o momento onde ela vai apresentar alguma evidência, ainda que psicológica, daquilo que ela falou na apresentação. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui me apresentando para você e eu digo que eu sou médico. Eu não sou médico, mas eu quero me apresentar para você como médico. O que eu posso fazer? Chamo você para sair e tal, e aí eu recebo uma ligação fictícia. Ponho meu telefone para tocar e na sua frente começa a falar de uma cirurgia. Como se eu tivesse sendo consultado sobre se eu posso fazer uma cirurgia. Olha, eu, sem falar nada com você, criando na sua cabeça a ideia de que eu sou médico. Ou então, nós estamos numa outra situação, por exemplo, nós estamos aqui nessa ligação, aí entra alguém aqui na minha sala e me dá uma radiografia. Aí eu aqui na sua frente, põe a radiografia aqui e começa. Me dá um instantinho, Karina, eu vou... Dá um instantinho que eu tenho que olhar aqui, estão pedindo minha opinião para mim. Aí eu olho a radiografia e falo qualquer coisa aqui. Você, quem é que vê a radiografia? Então, essa fase é a fase do convincer, que a gente chama, é o convincer. É aquela maneira, são evidências que a pessoa apresenta para dar base para aquilo que ela falou. Aí, nisso, ela tá sabendo que você, por exemplo, está com problemas financeiros, assim, você ou é gananciosa, mas você tem uma reserva. Você falou isso na conversa, as conversas sempre levam a pesquisar esse tipo de coisa. Aí você revela que tem uma reserva. Aí eu digo, olha, eu tenho um esquema aqui, meu, que eu tenho tal, assim e tal, olha, vai assim, você tem R$500 para você experimentar, você tem R$500. Então, primeiro você aplica aqueles 500, ele vai te voltar 1.000. Aí você, caraca, bicho, 100%? Sério? Aí você daqui a pouco está vendendo uma casa de R$200 mil para ganhar 400.
Porque com os 400 você recompra a casa de 200 e ainda fica com 200 no bolso. E é assim, simples assim. Se as pessoas entenderem que todo esse esquema ele está organizado em torno das nossas emoções, se as pessoas se convencerem nisso, a gente vai ter uma visibilidade muito maior sobre esse fenômeno, que é o que nós vamos conversar daqui para frente. Eu vejo na fraude, né, que leva ao golpe, a fraude é a mentira, né? O golpe é o ato, o golpe, né, a dinâmica ali, que na lei é o estelionato, né? A pessoa sai do racional e vai para o emocional. Exatamente. Isso é básico. Então, assim, a pessoa ela não absorve, não usa. Ninguém, uma pessoa decente, coerente, né? Só se ela estiver no hospital com um parente morrendo, ela está desesperada, mas assim, ninguém sugere precisar de alguma coisa, ninguém pede dinheiro, ninguém faz investimento, só você, sabe, faça coisas no banco direto, faça de empresas conhecidas, entendeu? Uma pessoa decente, ela não fica aceitando o dinheiro seu, ela não faz isso, nem favor, isso não existe, literalmente não existe, inclusive parentes, que pode ser usado para isso, tá? Pois é, exatamente. Aí tem o convincer, por exemplo. Uma das estratégias para convencer é você ser apresentado por um parente. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos um caso que ainda está em andamento, um caso muito famoso, onde um golpista ele enganou, sei lá, 150 de policiais. Por quê? Porque o pai dele era policial da reserva da Polícia Militar e apresentou. Olha, esse aqui é meu filho. Aí o que acontece? Você pensa bem, normalmente aqueles que já foram policiais, né, no meu caso, eu já fui militar, você sabe que se cria uma 22 anos de serviço militar. Onde? Na Marinha, na Náutica, Exército? No Exército. Eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras do ano de 88. Que gracinha! Então, a gente sabe que existe um vínculo muito forte. Então, se alguém te apresenta, aquela autoridade, aí a gente começa a falar sobre o golpe, né? Uma das entradas é pela autoridade. Então, aquela autoridade que a gente imputa àquela pessoa se transfere para o outro, o apresentado. É a mesma coisa que você é minha amiga e aí você diz, olha, Sérgio, eu estou precisando aqui de uma pessoa para resolver o problema dos meus móveis. Aí eu digo, Karina, eu tenho um cara que é espetacular. Ele vai resolver qualquer problema que você tenha aí nos seus móveis. Você vai receber o cara de braços abertos na sua casa, porque eu estou te falando que o cara é espetacular, que o cara... Entendeu? Então você não tem nenhum motivo para desconfiar. Pô, mãe, cara, o cara instalou móvel na minha casa inteira. Aí você já vai receber ele de uma outra forma. Ainda que você seja uma pessoa como eu, que, sei lá, pode encarnar um anjo aqui na minha frente e me dizer um negócio. Cara, eu vou seguir o meu caminho. Tá? E é por isso que, obviamente, todos nós já levamos um prejuízo ou outro na vida, mas a minha quantidade de prejuízo é muito pequena, muito menor do que a maioria, viu? Muito menor, que eu tenho protocolos rígidos. Exatamente. Quem mandar mensagem para mim, olha, pai, o meu celular está com aquela quebrada e eu tive que comprar um outro. Cara, jamais isso vai acontecer comigo. Eu falei, meu filho, sinto muito. Sinto muito. Pede dinheiro para um amigo seu. Azar o seu, né? Azar o seu. Pois é. Então, assim, são coisas que a gente já tem combinado, que a gente já tem de protocolos, né, mesmo, que é a mesma coisa eu posso ligar para todo mundo aqui em casa, assim, não, o meu telefone, né? Olha, sinto muito, dá um jeito aí, entendeu? Procura aí um outro lugar para fazer um vídeo para a gente, aí pede alguém aí do seu lado para você entrar no vídeo aí para nós, que aí a gente vê. E mesmo assim tem o deepfake, que ainda a gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha. Eu ando recebendo uns deepfake, rapaz, olha, coisa sinistra. Mas, viu, aí, então o convincer, ele é isso que eu estava explicando. Então, essa é a fase do golpe. Depois entra digamos assim, na fase em que a pessoa desenvolve o golpe, né? E tem a fase do truque, ou seja, onde o dinheiro é transformado, onde... Espera um instantinho que eu vou ter que trocar aqui a minha
Não, relaxa, hein? Aí, onde acontece aquilo que a pessoa tinha planejado, né? É, invadiram aqui a conta de uma amiga da minha filha e nós estávamos querendo comprar uma máquina de lavar extra. Aí como foi assim, a surpresa, minha filha, olha, tem uma amiga aqui que está vendendo a máquina de lavar. Aí, beleza. Aí nós começamos a conversar, né? E eu falei, a minha esposa estava operando o celular pelo Instagram. E aí eu fui fazendo as perguntas. Vem cá, pergunta para ela por que ela está vendendo isso. Aí ela falou que era médica, que estava sendo transferida, médica do Exército, estava sendo transferida, então estava vendendo tudo. Aí eu, beleza, então continuamos conversando, né? E aí uma máquina que custava R$ 4.000, ela queria vender por 1.000. Esse era um negócio. Aí eu falei para minha mãe, aí eu já dei aquele, por que a pessoa está querendo fazer isso? A última coisa que passou pela minha cabeça foi a vantagem que eu ia ter em comprar um produto de R$ 4.000 por 1.000. Essa foi a última coisa que passou na minha cabeça. Sim. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi, por que uma pessoa vai vender um produto de R$ 4.000 por 1.000? Eu falei para minha mulher, olha, ou ela tem uma origem duvidosa, e a gente falando ali, e eu falando com ela, ou ela tem uma origem duvidosa, ou é golpe. Já começamos a trabalhar com essa hipótese. Aí ela foi perguntando, onde é que está? Eu quero ver o produto. Não, a gente leva aí na sua casa. Aí eu falei, olha, segundo red flag, vai trazer aqui. E para trazer aqui, eu tinha que depositar R$ 150. Eu falei, olha, ainda vai ter que depositar R$ 150. É o terceiro. Aí eu falei, ixi, ó. Aí não deu outra. Tipo, uns 40 minutos depois, chegou a notícia de que a conta tinha sido invadida e de que estavam fazendo isso. Que aí a própria pessoa entrou no Instagram de outros, né, amigos, e já espalhou na rede deles que a pessoa estava dando golpe, estava tentando fazer isso. Mas por que não funcionou comigo? Só para dar um exemplo. Não funcionou com a gente aqui, primeiro, por causa do valor. Para nós, era melhor ela ter dito que custava R$ 3.000. Entendeu? Seria menos. Eu já não ia me espantar com o preço, tá? Mas quando ela falou que custava R$ 1.000, e quando ela, então, disse que eu não podia ver, que eu tinha que ela que devia trazer, aí eu falei, ixi, e quando falou de R$ 150 para depositar, eu falei assim, olha, é golpe. Então, cada um vai ter uma percepção, cada um vai ter uma. Mas o convincer, qual foi? Foi ela utilizar a conta da amiga da minha filha. Né? Então, e realmente ela sabia da história, realmente a moça é médica, entendeu? E é do Exército e tal. Então, realmente tem toda uma fez uma OSINT aí, a pessoa fez uma OSINT, fez uma pesquisa de vida. Fez. Ela sabia. Pela rede social, sabe tudo, onde você vai, o que você gosta. Então, não era uma coisa tão primária. Mas, obviamente, para quem é atento, quem não é ganancioso. Agora, pensa bem, caraca, bicho, vamos comprar uma máquina de R$ 4.000 por 1.000, bora. A pessoa entra na ganância, e aí aquela ganância, então, orienta o processo decisório dela, e aí, então, ela acaba caindo. A mesma coisa acontece com a culpa, por exemplo, sextorção, outro tipo de golpe, né, que é sextorção. Sempre é assim, a pessoa leva o outro a se expor fisicamente, faz a gravação e devolve aquela gravação dizendo, olha, eu vou expor isso aqui, se você não me der isso. E aí vai extorquindo a pessoa até ela não aguentar mais, até ela chegar no momento que ela não tem mais nada para oferecer. Né? Então, o que ela trabalha? Ela trabalha com a culpa e a vergonha. Então, é justamente as duas emoções que acabam orientando todo esse golpe. E o golpista eficiente não é uma pessoa, não é um acadêmico, entendeu? Isso aqui que eu estou falando são reflexões acadêmicas, né, de como funciona a regulação do nosso processo decisório pelas emoções, como estou organizando em categorias e tal, mas o golpista, ele simplesmente aprende isso na prática. Ele vai fazendo. Por isso que ele é eficiente. O criminoso, ele se aprimora. Pô, deu certo aqui, lá e lá, com esse tipo de gente, então... E aí, eu vou introduzir uma outra ideia importante para você, Karina, para os nossos telespectadores aqui, que é o seguinte, eu tenho um artigo antigo que diz assim, não existe mentira inocente.
Aí a pessoa disse, não, mas Sérgio, Pessoalmente, por que você diz que não tem? Porque qualquer mentira, por mais inocente que ela pareça num determinado contexto, ela prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. sim. Com o golpe é a mesma coisa. Ninguém começa dando golpe de 1 milhão. Ninguém começa dando golpe. O cara dá pequenos golpes e ele vai melhorando. E ele vai aprimorando. E ele vai vendo como as pessoas respondem àquela... Só um instantinho, eu vou trocar o meu fone, tá? Só um... Tranquilo. Nossa senhora, peraí. Quase caiu o treco. Eu preciso comprar um desse. Não, já está funcionando. Você está me ouvindo aí? Está tranquilo? Tô, muito bem. Já deu certo aqui. Então, a pessoa que dá o golpe, ela não começa já no topo da cadeia alimentar, não. Ela vai dando pequenos golpes, às vezes ela observa. Essa de baixo, né? Na Nigéria, por exemplo, os estudos que a gente tem sobre os grupos nigerianos que dão golpe são familiares. O golpe é estruturado dentro da família. Por quê? Para o convincer parecer convincente, ele precisa de um idoso, ele precisa da voz de uma criança. Então, os estudos, se você pesquisar os estudos científicos que tem sobre a estrutura do golpe na Nigéria, você vai ver estruturas familiares. Por quê? Porque ele precisa de todos aqueles... Por outro lado, é uma estrutura de aprendizagem também, porque aquela criança que está fazendo o papel da criança, da família, ela está aprendendo. O adolescente está aprendendo. E aí vai progredindo. E é extremamente organizado. Os golpes, eu acho que o país que está mais organizado em termos desses golpes de internet são países africanos e, no caso específico, a Nigéria. Por quê? Eu não sei, realmente eu não sei. Eu nunca vi uma explicação de por que ali se concentra tanta gente. Talvez pelo modelo de negócios mesmo, viu que deu certo, começaram a ensinar, e aí vira uma escola, e aí as estruturas crescem, as organizações criminosas veem que pode oferir bastante lucro com aquilo, e a partir daí as coisas os scammers se multiplicam, né? Então assim, para começar, eu poderia dizer dessa questão das emoções para prestarem atenção nessas fases do golpe. Tá. Vamos falar do fator decisório da vítima, né? A gente tem, na área de informática, principalmente, a causa raiz é sempre a distração, né? A pessoa é pega num momento vulnerável na área de informática. Ela pega numa hora que ela está mais vulnerável, numa situação, até pessoa entendida mesmo de informática, né? Como foi, por exemplo, a fraude de enviar um link para você e ele sequestrar a sua conta do Instagram, seu acesso ao Instagram, porque a conta não é sua. A gente tem, eu posso falar aqui que é uma fraude, como eu estava até falando, uma pessoa vulnerável, vou dar um exemplo, ela busca um grupo de pessoas para ela se apoiar. Vou dar um exemplo da igreja, né? Então, você vai para a igreja, você escuta tudo aquilo que você quer ouvir. Você escuta tudo aquilo que você quer ouvir. Você tem aquilo, você tem um momento sublime, você tem musicoterapia, você tem N situações. E a pessoa pede uma contribuição, você vai dar. Você vai dar. Porque você se sente, vamos dizer assim, grato, né? Que ótimo. Nossa, eu vou furar esse pneu. Vou cortar essa parte da gravação, eu vou furar esse pneu. Cara chato. Você espanta, tá? Isso é espanto, tá vindo na minha mente, eu não pedi. Pamonhas de Piracicaba. Docinhas. Então, assim, eu vejo também como um estelionato. A gente tem um estelionato da fé aí. Ou a pessoa pede no intuito de você receber ou chegar a uma situação confortável, ou ela gera uma situação confortável e te induz
a dar uma coisa que você não tem que dar, ou até mais que deveria. Eu vejo esse fenômeno aí que você mencionou, Karina, de uma forma um pouco diferente, no seguinte sentido. Os ambientes, eles oferecem as condições para o florescimento de determinadas atividades. Sim. Alguns ambientes são muito propícios para o estabelecimento de atividades criminosas. Por exemplo, você entendeu que a minha visão é um pouco diferente. Está lá o ambiente religioso, que ele é legítimo, ele faz parte do contexto cultural Sim. humano, dos nossos ecossistemas, então não tem absolutamente nada errado Sim. a pessoa ter uma expressão da sua vida numa dimensão religiosa. Como essa dimensão religiosa, agora acompanha meu raciocínio, como essa dimensão religiosa, ela muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, não está baseada em elementos fáticos, entende? Por quê? Porque cada religião encara a fé de uma forma, mas de uma maneira geral, a fé é uma certeza que a pessoa tem de uma coisa que não tem evidência física. Exatamente. Mas isso cria uma convicção nela. Cara, você quer um ambiente melhor do que esse para um estelionatário? Então, o que eu acho que acontece é o seguinte, você tem um ambiente legítimo, você tem um ambiente que ele é totalmente compreensível dentro do contexto humano, só que esse ambiente ele oferece sedutores para pessoas inescrupulosas, entendeu? Para pessoas inescrupulosas e para as pessoas que estão ali. Então, elas estão ali com o coração aberto, elas estão desarmadas, elas não estão ali pensando que aquilo é um golpe, nada disso, elas não estão com um protocolo, tipo Sérgio Cero. E alguns operadores que apoiam estão fazendo de boa fé, né? O problema é o coração. Exatamente. Aí, como aquilo oferece essa oportunidade, vai ter uma pessoa para ocupar esse espaço. Uma pessoa inescrupulosa, apta a ser antiética e a manipular quem quer que seja. Então, isso é bem diferente quando a gente reconhece que o ambiente é legítimo, que as atividades são legítimas e que as pessoas realmente têm essa necessidade de se expressar de forma religiosa, mas que esse espaço pode ser ocupado por uma pessoa inescrupulosa. E, a partir daí, começa a exploração e começa o problema. Exatamente. Eu prefiro... lado da fé que a gente fala, né? Não é que todo mundo é igual, mas existe, e eu fiz questão de citá-lo, porque ele pega a pessoa num momento vulnerável, numa situação de fé que é muito individual, muito bonito, né? E transforma isso nessa coisa horrorosa, criminosa. Pois é. O golpe do namorado estrangeiro, por exemplo, ou do namorado brasileiro mesmo, que é muito comum. O golpe do amor, vamos colocar assim. O golpe do amor. E é antigo, antiquíssimo. Né? Essa semana mesmo estava aí ocupando um espaço grande nas mídias uma pessoa que já tinha. E quando a mulher se deu conta que estava levando um golpe, e ela foi da delegacia, que aí lá ela deu o nome da pessoa e viu, olha, ele já está em tantas investigações aqui sobre ele. Né? Uma das coisas que eu gostaria de aproveitar, eu imagino que uma parte dos nossos telespectadores aqui sejam operadores do sistema policial. Imagino que são pessoas que acabam, que têm interesse nesses assuntos. Uma coisa que eu queria falar da minha experiência com as vítimas desses golpes. Às vezes, elas mencionam que na delegacia de polícia elas sofrem as maiores repreensões. Sim. Às vezes ela vai buscar o apoio do sistema de justiça e no primeiro lugar que ela vai, que obviamente é a delegacia de polícia, que tudo começa ali, ela não encontra esse apoio, pelo contrário, ela chamam de otário, chamam de bobo, como é que ela foi fazer aquilo. Nesse momento, o que eu queria dizer, o raciocínio que eu quero fazer, é que ficar criticando a pessoa não ajuda. Isso não ajuda, em absolutamente nada. Não ajuda a investigação, porque a pessoa pode se sentir mal e acabar nem dando todos os detalhes que precisa para aquilo ali. Não ajuda a pessoa porque ela já está se sentindo horrorosa mesmo, então isso só vai ajudar ela. Vai constrangida, porque você se enganar, né, é uma situação de, tipo, você se sente a pessoa mais burra, inútil, sei lá, uma pessoa enganada, traída. Então, essas suas emoções, assim, para consigo, estão todas afloradas. E aí, por exemplo, se é o caso de sextorção, então, que é um caso pior ainda, né, porque envolve
a vergonha, envolve a culpa de ter se exposto, e às vezes o estelionatário, né, ele até tem também os vídeos mesmo, ou seja, houve mesmo a gravação de cenas com a pessoa e tal, então aquilo ali emocionalmente abala muito, porque cada um quer ter a sua intimidade preservada, né? Então, fazendo um gancho aí, Sérgio, isso acontece, a pessoa fica abalada. Imagina uma criança que passa pelo sextortion, que é a terceira fase da pedofilia na rede. Você imagina isso? pois é. Então, assim, o pessoal pode achar assim, não, mas ele é psicólogo, por isso que ele está preocupado com isso. Exatamente. E eu Você já sabe, já estou só transmitindo a minha preocupação. Falei assim, olha, a minha preocupação é com a pessoa, é com a vítima. Eu acho que no sistema de justiça a gente também tem que estar preocupado com a vítima. A gente não está só preocupado com ela, mas a gente também tem que estar preocupado com a preservação daquela pessoa, até com a colaboração dela, né? Porque eu já vi muitos operadores do sistema de justiça dizer o seguinte: a vítima ela é um instrumento. É um instrumento o quê? Para se chegar à verdade, para se chegar ao fim do processo. Então, tem muitas pessoas que, de uma forma assim, até desapaixonada, se manifestam dessa forma. Eu sempre fui um pouco contra com isso, que uma determinada pessoa pode ter vários papéis. Né? É assim que eu encaro. Naquele processo, existe um papel instrumental mesmo. Ela vai trazer elementos, ela vai trazer informação, ela é a vítima, houve o crime, ela participou daquilo, ela é testemunha. Então, ela tem esse papel instrumental, mas ela não tem só esse papel instrumental, ela tem outros papéis e o sistema também tem que se preocupar com isso. Exatamente. Você vê... Por que, Sérgio? Até um elemento de estudo nosso, né? Por que o estelionatário, ele sempre acomete o crime e não é preso, né? A maioria não é preso. E eu não sei se você... quis, né? Não sei se você acompanhou agora a mudança recente que houve, né? O crime de estelionato deixou de ser de denúncia incondicionada, né? Então, agora é a vítima que tem que procurar mesmo, ela é que tem que promover, então, ela é que tem que correr atrás, porque antes o Ministério Público, tomando conhecimento, podia fazer alguma coisa. Agora, já nem... Então, a gente... Piorou, né, a situação. Eu acho que... ao invés da gente progredir, nós estamos regredindo. E as vítimas são pessoas vulneráveis. Por quê? Normalmente são pessoas idosas. Você imagina, cara, um país onde se dá golpe em pensão de idoso. Eu ia falar isso agora, a pessoa chegar, posso ajudar você? Ela tem aquele golpe informático, eu posso colocar, de trocar o terminal de inserção de cartão, clonagem, isso ainda existe, muito. Esses dias, vou dar um exemplo, uma pessoa, não vou falar quem e aonde, meio ansiosa, chegou para mim e falou, moça, eu preciso fazer um saque nesse terminal, terminal 24 horas. E eu falei, me ensina a fazer tal. Você não pode fazer para mim? Eu falei, você não sabe fazer saque? Eu não sei mexer nisso. Eu achei nisso uma distância muito grande de um cartão. Que tipo de pessoa não sabe mexer num cartão de débito? Um cara de, sei lá, 45 anos, 50? E eu falei, dependendo do valor, né, só tira... Não, é R$1.000. Eu falei, peraí. Uma pessoa de quase 50 anos pede para eu sacar para ela R$1.000 no terminal, na hora eu pensei, o cara é laranja de Pix, porque quem vai ser filmada tirando esse dinheiro sou eu. Uhum. Eu virei para ele e falei, olha, o valor é muito alto para você sacar aqui, então eu vou te dar uma cínica, vá ao banco, o senhor vai sair com R$1.000 no bolso? O senhor não acha que é perigoso? Não, tem um monte de ladrão de Pix, inclusive. Eu sei que ele estava fazendo isso, eu nasci ontem. Porque ele, inclusive, quando ele falava comigo, ele nem se posicionava em frente ao terminal. Então, olha outro golpe aí. Tira para mim, quer dizer, para confundir a polícia, para não ver quem foi que fez o saque, você está sendo filmado. Uhum. Pois é, exatamente. Aí, Karina, assim, eu queria mostrar para as pessoas quais são as principais emoções, então, que eles mexem. O eficiente, né? Nós colocamos dessa forma. O que é o cara eficiente? Não é aquele que está aprendendo agora, é a pessoa que está dando golpe em 20 ao mesmo tempo. Tá? É aquela pessoa que ele já domina
digamos assim, a expertise, ele tem expertise naquele trabalho, né? Ou seja, naquela atividade criminosa. A primeira coisa que eu queria falar para as pessoas é o seguinte: você tem que prestar atenção na sua maneira de ser recíproco com as pessoas. Por quê? Nós temos por causa da nossa evolução mesmo, como ser social, nós tendemos a ser recíprocos. Por exemplo, se eu começar a ser aqui deselegante com a Karine, provavelmente ela vai me devolver a deselegância. Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem, essa tendência no nosso comportamento, é a gente ser recíproco. Então, se a pessoa é gentil com a gente, nós vamos ser gentis com elas. E assim por diante. Aí eles se aproveitam disso. Isso normalmente é utilizado para aquela primeira fase, para a fase de aproximação. A pessoa oferece alguma coisa para você, você vai oferecer de volta para ela. E aí você precisa prestar atenção numa segunda coisa. Nós somos recíprocos, mas nem somos proporcionais. E aí você também tem que ver o seu estilo. Por exemplo, a Karine é gentil comigo, ela me faz elogios. Aí, quando eu vou devolver o elogio, eu faço elogios maiores. Por quê? Eu não devolvo na mesma proporção, eu devolvo mais. E muitas pessoas são assim, eles procuram essas. Por quê? Eles, no primeiro momento, fazem alguma coisa, sabendo que quando a pessoa for recíproca, ela não vai ser proporcional, a devolução dela vai ser maior ainda. E ele vai vendo isso ao longo do processo. Quero falar sobre 3 emoções que normalmente controlam esse tipo de... algumas fases desse tipo de aproximação, desse tipo de atividade. Primeiro, é o medo. A pessoa cria a confiança, ela cria um vínculo, aí quando começa o golpe propriamente dito, ela vai controlando a pessoa pelo medo. No medo, por exemplo, de perder o dinheiro. Vamos supor, você deu 100 mil, ele aplicou supostamente numa coisa que ia te devolver 200. Aí você diz, olha, eu quero o meu dinheiro. Aí ele te diz, olha, se eu tirar agora, você vai perder. Olha ele instilando o medo de você perder aquele dinheiro. Mas se você conseguir colocar mais 50, porque não pensa que ele vai ter medo, não. Esse aí não sente medo, não. Você pediu para tirar os 100. Sim. O que ele vai fazer é te deixar com medo e dizer assim, mas se você colocar mais 150, eu passo você para o próximo nível e você não vai ganhar só 100%. Você vai ganhar 170%. Ou você, além de não pegar os 100 de volta, ou de pelo menos já ir na polícia interrompendo o golpe ali, você dando mais 50. Então, ele está trabalhando com o quê? Com o medo. Ele trabalha, por exemplo, também com a culpa. Bem, como é que você vai explicar se a gente não terminar o ciclo? Olha só, na mesma situação, você pediu os 100 mil de volta. Aí ele diz assim, se a gente interromper agora, como é que você vai explicar para sua mãe que você perdeu 20 mil? Vamos supor que tivesse uma cláusula de desistência de 20%, porque sempre tem essas coisas que ele vai jogar com isso. Como é que você vai explicar para sua mãe que você perdeu 20 mil? Se você esperar mais 20 dias, você consegue dobrar o seu dinheiro. Sim. Então, ela vai trabalhar na culpa de você não esperar os 20 dias para dobrar o seu dinheiro. Na culpa de você ter que explicar para sua mãe que você perdeu 20 mil. E aí controla o comportamento, entendeu? Olha só, o que eu estou colocando é uma situação extrema para ele. Eu já estou colocando uma pessoa que já está desconfiando que está levando um golpe. Olha só, eu já estou numa fase avançada. Por quê? Tem uma fase que a pessoa tem toda a confiança. Aí, algumas coisas começam a acontecer que não bate muito bem. Aí a pessoa já começa a desconfiar. É ali que ela começa a pedir o dinheiro de volta, é ali que ela começa a querer encurtar os prazos, é ali que ela quer sair daquilo ali. Mas ele não vai deixar, ele vai tentar tirar tudo que a pessoa tem. E o terceiro elemento é a vergonha. A vergonha, ela entra num caso desse, né? A pessoa, não, eu sou golpista, que tem uma hora que ele fala que é o golpista, que ele assume às vezes. Então tem alguns que são abusados, viu? Que não fica negando, não. Mas aí ele vai dizer, como é que você vai explicar que você caiu no golpe assim, assim, assado? E outra coisa, eu vou expor isso aqui. E aí ele começa a tirar dinheiro já na extorsão.
Tá? Então, Não. a emoção que vai controlar todo o processo decisório é a vergonha. Entendeu? Então, essas três emoções... Vexame, né? Constrangimento, vergonha. Vergonha. E o último elemento que eu quero destacar, Karina, para a gente poder dialogar, é o seguinte, é como é que as pessoas, elas controlam você, elas influenciam você pelas suas crenças e valores. E aí eu quero explicar rapidamente, eu não vou aqui fazer um tratado sobre crenças e valores. Né? Não, pode fazer. Eu vou explicar rapidamente o que é isso. As crenças e valores são elementos cognitivos, eles são significados, que eles não só são significados, ele não é só aquilo que a gente entende, ele é um pouco do que a gente sente. Então, são significados entrelaçados com as nossas emoções. Qual é a relevância disso? É que esses critérios, eles são utilizados de forma central no nosso processo decisório. Entendeu? Então, por exemplo, quando você diz assim, o meu valor central, um dos meus valores centrais é a honestidade. O que significa isso? Significa que você tem o seu comportamento governado por aqueles sentidos, ou seja, aquele significado pessoal, entende? Significado é quando é fora de você. Sentido é a sua versão pessoal daquele significado. Que os sentidos que você tem para a honestidade são manifestos nos seus comportamentos, orientam os seus comportamentos. Por exemplo, você cumpre o seu horário, você não pega nada que não é seu, você, digamos assim, cumpre aquilo que a legislação prevê, isso é honestidade também. Tá? Aí tem uma outra palavra que chama respeito. O respeito, ele é um compromisso que a gente tem com certas regras, com certos princípios. O que é o respeito ao idoso? O respeito ao idoso é a obediência que nós temos voluntária a determinados princípios. Em relação ao idoso, tá? Então, por exemplo, você colocar o idoso antes, você fazer isso, você fazer aquilo, a mesma coisa com a criança. Então, o respeito, na verdade, não é um valor. O respeito é um compromisso que você tem com determinada pauta, com determinada quantidade de comportamentos e significados em relação ao objeto daquele respeito. Tá? É isso, basicamente. Então, o que vai acontecer? Você... as suas crenças e valores, então, estão entrelaçadas com as emoções. E elas vão organizar todo o seu processo decisório. É por isso que, se eu conseguir instilar vergonha numa pessoa, eu controlo o processo decisório dela. E é por isso que você, que não está envolvido no golpe, diz assim, como é que a pessoa fez isso? Você entende? Por quê? Porque no seu processo decisório, aquela emoção não está mudando a valência dos critérios. Exatamente, a valência, o valor que você dá. Né? Entendeu? A valência. É exatamente isso, porque as pessoas entendem o processo decisório como uma coisa fixa. E não é fixo. Você tem vários critérios que você usa para decidir, e esses critérios se alteram uns em relação ao outro. Se eu conseguir um elemento central que mude isso, eu mudo a sua decisão. Não é situacional, a gente fala que é situacional, depende da época que você está vivendo, depende... eu diria que pega, né, que você usa, um monte de coisa. Na verdade, esse processo é um processo dinâmico, ele depende de um monte de coisas. Ele é uma conjunção, o processo decisório é o resultado da interação de vários processos psicológicos. Sim. E de várias funções, entendendo a função como uma parte orgânica. Então, por exemplo, você tomou uma substância, você ingeriu uma substância ou fez uso de uma substância psicotrópica. O seu processo decisório já vai se alterar. Então, o processo decisório, ele não é apenas psicológico. Ele é um conjunto que funciona tanto com parte psicológica como com a parte biológica. O ser humano é integral. Então, se você ingerir uma substância que altere a forma com que os seus processos psicológicos funcionam, você vai alterar o processo psicológico da pessoa. É por isso que ninguém deve tomar uma decisão bêbada. E vai tomar uma decisão... Geralmente vai ser... Só podia estar bêbado, né? Geralmente vai ser aquela coisa que a pessoa olha para o lado e diz, o que eu estou fazendo aqui? Então normalmente vai ser uma coisa assim. Né?
que eu estou fazendo aqui? Como é que eu decidi uma bobagem dessa? Como é que eu fiz isso? Por quê? Porque o processo decisório não estava... porque a valência foi alterada, e, nesse caso, alterada pela influência de uma substância psicotrópica. Da mesma maneira, as nossas emoções. É por isso que eu quis falar dos golpes e quis falar das crenças e valores. Vamos supor que essa pessoa entenda que você acredita demais numa determinada figura. Olha uma maneira eficiente de você levar um golpe. Você se coloca como intermediário dessa figura. Se você conseguir colocar na cabeça da pessoa que você é um intermediário, toda aquela autoridade daquela figura A passa para você. E a partir daí você ganha ascendência sobre aquela pessoa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as estratégias dos golpistas, elas não são só emocionais, mas eu diria que elas são prioritariamente emocionais. Eles conseguem que as pessoas decidam manipulando as emoções. Exatamente. Sérgio, você falou de emoções da vítima, né? Eu vi um vídeo de um chamado Guru das Estrelas. E aí eu vi a entrevista dele, ele chegava em várias estrelas, né, de Hollywood. Então, o processo dele era estudar a pessoa, ele é perfilador, e fazer a pessoa acreditar que ele estava adivinhando coisas da vida dela. Só que ele não estava adivinhando, a própria pessoa dava aquilo que ele precisava ouvir, ainda ele completava a frase, não é que ele estava adivinhando, ele já sabia a resposta. Então ele jogava, ele via a situação, a pessoa assim, mais ou menos, você é uma pessoa assim, assim, assada, a pessoa, nossa, ele é perfilador, é dele, é nato isso. Até às vezes ele falava assim, tipo assim, completa para mim, você viu o gesto dele? Como é que uma pessoa, eu fico pensando, tem gente que assiste esses gurus, esses adivinhos, né? Tem pessoa que não adivinha nada. O tempo todo, quem deu a resposta para a própria pessoa foi ela. Ele fez ela responder para ela mesma e ela acha que ele adivinha tudo. Pois é, eu observo um pouco disso aí também. Eu acho que a dica que eu posso dar para as pessoas, né, que são assim, e que serve para mim, eu sou uma pessoa que eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, interajo com muita gente, é uma vida bem acelerada. Quando eu percebo que eu estou numa situação assim, que eu posso correr algum risco, eu desacelero tudo. Por quê? O mecanismo principal dessas pessoas depende de você, da sua reação, depende do que você diz, depende da informação que você está disposta a dar. Vou contar um caso que aconteceu num curso, que a pessoa tinha o objetivo da tarefa era que uma pessoa conseguisse o CPF e a identidade de outras duas. Então, uma pessoa tinha que conseguir, assim, desconhecido, como abordar na rua e conseguir. Como é que uma determinada pessoa conseguiu a estratégia para fazer? Ele chegou se apresentando como numerólogo, e que ele conseguia descobrir a personalidade das pessoas pelo número dos documentos. Olha que ideia brilhante! Brilhante! Aí ele vira para a primeira pessoa, vem cá, qual é o seu CPF? Aí a pessoa, na hora, tal, CPF. E você, qual é a sua identidade? A pessoa, tal. E a partir daí ele fez lá uma conta qualquer, maluca, e foi falando qualquer bobagem para as pessoas acreditarem que ele estava adivinhando, que o objetivo não era adivinhar. Veja bem, o objetivo do exercício era conseguir os documentos da pessoa. Por quê? Pensa bem, se você vai abordar alguém na rua, desconhecido, dizer, vem cá, me dá a sua identidade. Vem cá, me dá o seu CPF. Você não vai conseguir isso. Ninguém vai te dar o CPF da identidade, assim, um desconhecido, sem uma história de cobertura, sem nada. Então, essa pessoa, ela foi muito inteligente, na minha maneira de pensar, de conseguir uma estratégia para encobrir toda essa estratégia de, no fim, tirar o CPF e a identidade das pessoas. Tá? Então, por que eu contei isso? Que tudo tem a ver com a capacidade, a fluência verbal
e a capacidade da pessoa de simular isso numa narrativa. Então, uma pessoa que não tem uma boa narrativa, normalmente não é um bom golpista. Tá? Se tentar, vai se dar mal. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que ficar atento. Sabe aquela pessoa muito falante, muito simpática? Ótimo, interage com ela, essas pessoas são maravilhosas. Quando ela te pedir dinheiro, você começa a desconfiar. Entendeu? Da mesma maneira que você desconfiou quando uma pessoa pediu para você tirar um dinheiro. Vem cá, mas que coisa estranha, por que a pessoa quer que eu fique na frente da máquina e não ela? Né? Por que eu que tenho que operar? Né? Por que disso? Porque na sua cabeça, você já tem lá um protocolo, na sua cabeça que uma coisa não fechou. Vem cá, por que eu vou ficar na frente da câmera e ele não? Né? Então, e aí você vê como é que são as coisas. Você nem perguntou, você já podia virar para ele, vem cá, você não quer ficar na frente da máquina, não? Você já podia fazer isso, mas não, você dissimulou, olha, por cuidado, porque você não está querendo interagir ali, você não está querendo, assim, alongar aquele encontro, né? Então, a dica que eu dou é essa: se você vê pessoas muito bem articuladas, e essas pessoas começam a te fazer propostas, porque todo golpe tem uma proposta. Com certeza. Então, se aquela pessoa te faz uma proposta, você já liga ali o botão. Se é uma proposta, então, porque é o seguinte, normalmente, não pensa que contrato garante alguma... Gente, vocês me desculpem, nós estamos no Brasil, contrato e nada é a mesma coisa. O contrato, ele garante uma rastreabilidade da pessoa e uma punibilidade posterior. Futura, se ela tiver alguma coisa. Se ela tiver alguma coisa. Que dê para tirar dela. Se ela não usou, né? Então, cuidado, gente. Contrato não quer dizer nada. Ah, mas o cara tem um contratinho aqui comigo, tal, dizendo que ele vai me dar 500%. Até porque, Sérgio, tem pessoa que até o estelionato, para ele, 2, 3 meses de cadeia, ele vai sair, vai fazer uma coisa, ele não tem amor próprio. O que é 3 meses de cadeia para ele? Nada. Pois é, se vai, né? Porque o que eu tenho visto é impunidade. Né? Então, não, mas quando o que é 2, 3 meses para ele? Nada. Ele não tem esse senso moral que todo mundo tem, essa vergonha. É um psicopata. Pois é, exatamente. Entendendo a psicopatia nesse caso como uma pessoa que experimenta as emoções de forma diferente da gente. Ou seja, a empatia, que é a gente se colocar no lugar do outro. Né? A pessoa não experimenta isso do mesmo jeito, ela não se coloca, ela consegue dar o golpe num idoso que está precisando daquele dinheiro para comprar remédio, senão ele morre, e ele não está nem aí, não, eu dei o golpe, pronto, tranquilo, ele conta para você como é que foi, e às vezes, quando essa característica, né, ela é acompanhada do narcisismo, ele te conta contando vantagem, que ele é muito bom de papo, que ele é tão bom de papo que ele conseguiu fazer isso. Então, eu já dei 2 dicas. A primeira é você retardar as suas decisões. Entende? Por quê? Você vai notar que todo golpista eficiente, ele vai querer acelerar o processo decisório. Colocar em dúvida o seu apoio em outras fontes, em outras pessoas. Por quê? A última coisa que ele quer é que você consulte alguém que entende daquele assunto. A última coisa que ele quer é que você compartilhe com alguém aquilo. Por isso que numa das fases iniciais ele vai te isolando. Por exemplo, nesses golpes do amor, sempre tem uma parte do golpe que ele vai isolando a pessoa da família, dos amigos. Às vezes isso é camuflado como ciúme, porque todo mundo está meio, na nossa cultura, está preparado para entender o ciúme. Então, a pessoa finge que, não, eu não gosto porque eu tenho cuidado com você, fulano é destrutivo na sua vida, ciclano, beltrano. Então, a pessoa vai criando em você um ambiente psicológico de desconfiança em pessoas que você sempre confiou. Então, só tem uma maneira de você tem que reduzir a velocidade do seu processo decisório. Por quê? Vai levar um tempo para você perceber que você está envolvida num golpe. Não é imediato. Tudo bem. Sérgio Sena, você pensa que todo mundo é golpista? Não, mas eu tenho um protocolo na minha cabeça. Esse protocolo me dá alertas. E eu vou me comportando conforme esses alertas vão surgindo. Uma pessoa que eu estou interagindo não vai perceber. Eu não vou ficar falando, você é golpista, você está querendo tirar proveito de mim. Eu não vou fazer isso. Mas ali na minha cabeça eu vou vendo. Aí começa na minha linguagem, né, aquela
que a gente chama de linguagem interior, aquela voz que a gente ouve dentro da Sim. cabeça, só aquele... É aquele instinto que você fala, tem alguma coisa errada, eu não sei o que é, mas tem. Então, escute essa voz. Não estou falando do esquizofrênico que escuta a voz, não, mas aquela coisa que você fala, tem alguma coisa errada. Você retarda a sua decisão, porque esse retardamento da decisão, ele vai levar você a ter a oportunidade de conversar com o outro. E, nesse ponto, o outro tem uma visão. Quando você perceber que alguém está tentando te isolar, é outro indicador ruim. Você já tem que... Opa, por que essa pessoa está falando mal da minha família? Por que essa pessoa está tentando me isolar dos meus amigos? Por que eu não posso confiar em fulano, em cicrano, em beltrano, em mengano, etc. Já é um outro indicador ruim. E o terceiro elemento que eu falei é de você perceber a narrativa dessa pessoa, porque são pessoas envolventes, elas têm uma oratória... Você pode ficar horas conversando com ela. Aí você vai dizer, pô, Sérgio, então todo mundo que você pode ficar conversando horas quer te dar um golpe? Não, claro que não. Porque, graças a Deus, a capacidade de oratória foi distribuída de forma aleatória pelas pessoas. Então, você vai ter pessoas excelentes, aquela pessoa que você pode ficar conversando com ela, você abre uma bebida e fica ali a noite inteira batendo papo, e o papo é legal, flui, e você fica satisfeito, você não está cansado, você não está querendo ir embora. Já tem outras pessoas que abrem a boca, a primeira coisa que você quer é sair dali. Tem gente que, nesse envolvimento de conversa, fala, olha, eu nunca contei isso para ninguém, vou contar só para você. Exatamente. Te conhecer, acabou de fazer isso. Se você quer... Que louco. Tem uma regra, você acabou de falar um dos protocolos, acionar um dos... Né? Você acabou... É o seguinte, se você quer que uma coisa se mantenha em segredo, o que você faz? Não conta para ninguém, cara. Não fala. Não fala. Porque no momento que você falar, aquilo deixa de ser segredo. Aí a pessoa se sente a mais importante, uma pessoa diferenciada, fez sentido, fez diferencial na vida do outro. Pô, ela contou só para mim, aí ganhou a confiança. Aí eu vou te falar. Aí já era. Então, assim, no fundo, eu não estou aconselhando o nosso telespectador, viu, Karina, a não confiar nas pessoas. Não é isso. As pessoas não devem... Mas aí você entrou numa coisa que você mesmo falou, duas coisas interessantes. É facilmente manipulável, mas ele tem a autodefesa dele de falar, mas ele não escuta. A pessoa sabe quando tem alguma coisa errada, ela sabe disso, só que ela não escuta. E aí tem uma característica, uma coisa interessante. Por exemplo, a gente não tem estudos sobre o golpista. Por exemplo, quantas pessoas ele abandonou antes do golpe? Por quê? Porque ele percebeu que não ia dar certo. Porque o golpista, ele não pode perder tempo. Ele tem que render, aquilo tem que render. Gafanhoto, né? Gafanhoto. Então, por exemplo, a gente não sabe, por exemplo, se ele está dando golpe em 20. Quantas pessoas ele tentou aliciar? Importante isso, não é só você na listinha, não, tem mais. Entendeu? Mas aquelas pessoas não apresentaram o perfil que ele acha mais produtivo. Porque a eficiência tem a ver com isso. A gente inicia o lado do golpista, ele estava vendo o lado da vítima, agora vamos ver o lado do golpista. Ele vai olhar, por exemplo, uma pessoa como eu, e obviamente já tentaram dar golpe em mim. Teve uma vez que eu queria comprar um determinado produto, que aqui em Brasília só vende num lugar. E eu cheguei nesse lugar e falei, aí comecei a ver o produto e tal. E num determinado momento, eu virei para o dono da empresa, e depois é que eu fiquei sabendo que ele era o dono da empresa, eu falei, vem cá, essa aqui é a empresa que vende e não entrega? Por que eu falei isso? Porque eu queria ver a reação dele. Como é que ele ia reagir? Por quê? Um golpista, ele não vai reagir mal. Uma pessoa decente vai ficar ofendida. Provavelmente vai chegar e vai, pô, mas que isso? Onde é que você viu isso? Como é que aqui é a empresa que não vem? Onde é que você ouviu essa história? E, no entanto, ele falou, não, rapaz, essa história que você está vendo na internet é tudo bobagem, isso são pessoas concorrentes minhas. Olha como é que ele me explicou, que eram concorrentes, que tinham entrado lá e tinham colocado as mensagens e tal, só que ele não viu antes também que eu dei uma consultada se a empresa tinha processo na justiça, no TJDE. Aí ele não conta. Agora, um cara como eu, assim, ele não vai querer dar golpe em mim.
entende? Porque ele vai... É difícil, né? É difícil. Vai demorar, tem mais vítima. Entendeu? Exatamente. Então, quer dizer, eu já cheguei na empresa dele sabendo dos processos que ele tinha na justiça, eu fui lá ver, na verdade, não foi nem perda de tempo, não. É porque eu tive a oportunidade de contratar uma empresa de Goiânia, que vende esse material e que não tem esse histórico. Mas aí eu queria ver o material primeiro, não ia contratar uma empresa sem olhar as coisas, sem olhar, né? Então eu fui lá para ver o showroom dele e ver o produto. E a partir daí eu fiz essa pergunta e ele, não, isso é história, isso aí é tudo bobagem, eu sou o dono da empresa. Aí que ele falou que era o dono da empresa, começou a me explicar, aí eu virei para minha mulher, dei aquela olhada que ela já conhece, né? Mais de 30 anos juntos, ela já olhei e falei assim, ó, mais um aí, ó, saímos de mais um. Aquela risadinha, né? Saímos, aquela olhada, aquela entreolhada, ela falou, saímos de mais um. Aí ela conta para todo mundo, falou, pô, o cara chegou, o senhor chegou falando para o cara, vem cá, essa empresa que vende não entrega. Mas então, o que nós podemos tirar disso? Que nós temos que ter esse cuidado, essa visão, e por mais vantagens que as pessoas nos apresentem, a gente precisa retardar o nosso processo decisório. Para mim, depois de trabalhar com tantas vítimas, recentemente, nós fizemos aí um atendimento para uma quantidade grande de vítimas do golpe do amor. Para mim, foi um processo doloroso, mas muito pedagógico sobre o que essas pessoas passam. Atendemos aí, não foi atendimento psicológico, foi um atendimento, foi uma roda de conversa com várias pessoas, muitas pessoas mesmo que sofreram esse processo, né? Montei uma equipe de colegas para a gente conversar, cada um tinha uma expertise diferente, e foi uma experiência muito bacana, e a gente viu o avanço dessas pessoas a partir de uma coisa simples, como uma roda de conversa, não era psicoterapia, tá? Não era. Era só uma conversa. E como essas mulheres, todas as mulheres, não tinha nenhum homem, como é que essas mulheres avançaram bastante assim, na concepção, na parte emocional e tudo, dando apoio, né, um grupo de apoio mútuo. Então, foi muito importante. Então, para mim, depois dessas experiências todas, eu tenho a convicção que a estratégia mais eficiente, mais eficaz para você se contrapor é você reduzir a sua velocidade de decisão. E aí você vai ver, inclusive, uma pressão para você aceitar. Reduzir o tempo de decisão, ou seja, tudo que você for tomar de decisão com estranhos ou de alguma coisa nova, pensa direito. Você reduz, tira o pé. É uma coisa óbvia, né? O que a pessoa vai fazer? Ela vai te dizer que você vai perder, ela vai te dar um deadline, ela vai te pressionar, ela vai te ligar, ela vai te mandar mensagem. Isso aí já é também um indicador. Sim. Essa pressão já é um indicador positivo de que pode estar acontecendo alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa me ligou e falou, Karina, eu preciso da sua orientação. Eu acho que eu fui vítima de um golpe. Eu falei, o que aconteceu? Porque a gente compra umas mercadorias, né, e aí um cara falou que para liberar mais cedo da alfândega, ele precisava de 20 mil, a pessoa comprou para revender. Negócio que custava, no total, dava, sei lá, 30, ele precisava de mais 10 para liberar. Ou seja, ia subornar a Receita, a Polícia Federal. E ela falou que não tinha. Aí o cara falou, não, então eu vou te denunciar. Eu falei, ela falou assim, a tratativa, eu falei para ele, como é que você tratou com ele? Eu tratei pelo WhatsApp, eu tratei pelo telefone. Eu falei, você gravou? Eu falei duas coisas. Primeiro, que vocês dois estão errados, então ele não vai te denunciar, porque ele que propôs a fraude, né, o suborno, e entra mais configuração. Mas você vê o seguinte, ela queria vantagem de não passar, não pagar imposto. Depois ele entra com a chantagem. Eu falei, então você pode devolver para ele o seguinte, se você for à delegacia, vai os dois. E ele tem mais bagagem nas suas costas. Nas costas dele, que eu garanto que você não for a primeira. Então, você pode devolver isso para ele e encerrou. E ela fez isso, ele parou de fazer chantagem. Mas, assim, os 20 mil que ela fez empréstimo no banco, ela vai ter que pagar por alguns anos. Ela vai cobrar de quem? Você percebeu a brecha dele? Ela vai fazer o quê? Se ela registra isso, ela também vai ser notificada.
São dois golpistas. E, normalmente, o que está por trás disso, mais uma vez, o que está por trás disso aí, dessa história que você contou, a ganância. Sim, os dos dois, né? Entendeu? A ganância. Então, quando a pessoa é gananciosa, quando você tem uma dessas emoções que eu falei, quando acontece isso, principalmente o narcisismo e a ganância, são duas situações que deixam a pessoa muito vulnerável. Por quê? O narcisista, ele gosta de ser exaltado, então ele se cerca de pessoas que o manipulam. Entende? Então, isso é horroroso, isso aí é autoridade. Nós temos muitas autoridades no nosso país que têm esse perfil. O que acontece? Isso cria uma cegueira para os problemas que precisam ser resolvidos. Sim. Porque a pessoa se considera muito maior, o narcisista, ele se considera muito maior do que realmente ele é. Ele quer acreditar, porque, na verdade, ele é vazio. E aí ele se cerca de pessoas que vão alimentar o ego, né, dele, imagem, essa imagem alterada de si mesmo. Por outro lado, o ganancioso, ele sabe que o ganho é proporcional ao risco. Sim. Então, o problema da ganância é que o ganancioso ele está sempre disposto a assumir um risco maior do que uma outra pessoa que não é. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou servidor público a minha vida inteira. Eu tenho uma vida modesta. Sim. Por quê? Cara, se você vê um servidor público rico, ou ele vem de uma família rica, recebeu uma herança, alguma coisa assim, tem alguma coisa errada, porque ninguém fica rico sendo servidor público. Ninguém fica. Rico não. Você pode ter uma vida confortável, você pode estar na classe média alta, mas você não é rico. Entendeu? A minha concepção de riqueza financeira é outra. Por outro lado, quando você vê, por exemplo, apresentadores de televisão, essa semana teve várias notícias sobre isso, com fortunas de 1 bilhão. Caraca, você é um apresentador de televisão. Meu Deus do céu, Elon Musk. E é bilionário, mas como apresentador de televisão brasileiro. Sim. Aí você diz assim, caraca, bicho, sério que isso dá tanto dinheiro assim, que essa atividade ele é tão rentável desse jeito? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da ganância e do narcisismo. Então, aqui vai uma outra dica, olha só outro ponto. O autoconhecimento. Se você conhecer o que te mobiliza, o que te desperta, o que te atrai, você está muito mais protegido do que a pessoa que não tem noção do que a controla. Exatamente. Frase do ano. Sérgio Sena, nessa aula magna aí de fraude, estelionato. Sérgio, muito obrigada. Um bom ano para você aí. Muito obrigada pela entrevista. Vai ser muito útil para as vítimas, né? Seja a outra que você deu, quanto essa. E o canal está à disposição das suas pesquisas. Tá? Obrigado. Uma pauta que você quiser criar, o canal está à disposição. Muito obrigado, Karine. Muito obrigado por essa oportunidade de a gente conversar. É sempre bom a gente poder dialogar e, a partir daí, muitas pessoas vão poder escutar, né? vão poder também se apropriar desse conteúdo. Para mim foi um prazer. Com certeza essa parceria aí vai nos dar a oportunidade de conversarmos ainda muitas vezes. Muito obrigado, e para os nossos telespectadores também que aproveitem esse conteúdo, coloquem aí, deixem suas dúvidas, suas perguntas, né? E, na medida do possível, a gente vai elaborando outros conteúdos aí de interesse das pessoas. Obrigado, Sérgio. A gente encerra por aqui.